Morador aí de uma cidade com 600 mil habitantes procurou a unidade básica de saúde de referência para se consultar com o médico da estratégia de saúde da família porque ela tinha dor no braço, antebraço e punho direitos. Durante a anamnese, o médico detectou que a paciente apresentava esses sintomas há pelo menos 6 meses e que apresentava também piora ao longo do tempo. Mas esses sintomas não a impediam de trabalhar com digitação de textos em uma empresa de computação. Ela relatou que durante a pandemia de Covid-19, muitas digitadoras haviam sido demitidas e aquelas que tinham permanecido, estavam trabalhando sem pausas para descanso, frequentemente trabalhando além do horário regular, sem remuneração adicional, e muitas também apresentavam queixas similares às dela. Ao exame físico, a única alteração observada foi a dor à palpação do antebraço e braço direitos. Considerando essa situação, faça o que se pede nos itens a seguir. Item A. Cite a principal hipótese diagnóstica para o caso apresentado e justifique a sua resposta valendo aí 3 pontos. Pois bem, você está diante de uma paciente que está apresentando dor no braço e antebraço direitos porque ela faz movimentos repetitivos. E isso aparentemente é uma tenossinovite, mas a banca pode ser que ela libere aí o diagnóstico sindrômico, né? Lesão por esforço repetitivo ou doença osteomuscular associada aí relacionada ao trabalho. Então a gente acredita que esse gabarito vai vir como Ler-Dort porque está muito característico que essa dor é em virtude do esforço repetitivo que essa paciente está apresentando. Ela é uma digitadora, ela faz o mesmo tipo de movimento todos os dias, além do horário que ela deveria fazer, porque ela está numa jornada extensa de trabalho, uma jornada prolongada, e além disso ela não tem pausas, ok? Então a gente acredita que esse vai ser o gabarito, e aí como justificativa você pode justificar dizendo que é uma paciente que faz esforço repetitivo, digitação de textos, o que é bem característico, por uma jornada de trabalho prolongada e sem pausas, certo? No item B, ele pede para que você descreva o plano, e aí ele pontua o que ele quer que você coloque no plano. É o plano, né, propedêutico, ou seja, em relação ao diagnóstico dessa paciente, é o plano terapêutico, o plano educacional ou educativo e o plano de segmento. E era o item aí com a maior pontuação, 5 pontos. Pois bem, em relação à propedêutica, esse diagnóstico é clínico, você não precisa de nenhuma imagem adicional para você concluir o que está acontecendo com essa paciente, que ela está apresentando aí uma dor por esforço repetitivo. Em relação ao plano terapêutico, só complementando, em relação ao plano então propedêutico, né, basta a anamnese, o exame físico, ou seja, o exame clínico, para que você chegue aí no seu diagnóstico. Então você poderia falar o diagnóstico clínico sem necessidade de exame adicional. Certo? Exame de imagem, exame radiológico, enfim, ultrassonografia, nada disso por enquanto adicional. Se persistir, geralmente nos protocolos de atenção primária, quando a dor é persistente, aí a gente pede um exame de imagem adicional, mas em princípio a gente vai na clínica soberana, no exame clínico, ou seja, anamnese mais exame físico, e aí vai acompanhando essa paciente ao longo do tempo. Ok? Em relação ao plano terapêutico, você pode prescrever sintomáticos e você pode inclusive chamar a fisioterapeuta da equipe de apoio matricial para orientar essa paciente em relação a exercícios fisioterápicos, justamente para fazer aí o fortalecimento, né, desse braço, desse antebraço e de repente reduzir aí a dor ocasionada por esses movimentos repetitivos. Em relação ao plano educativo, que é o mais importante, você vai orientar essa paciente em relação ao que está acontecendo com ela, explicar o porquê da origem da dor. E aí podem ser feitas aí uma série de medidas educativas, principalmente em relação ao ajuste da ergonomia, e também em relação aos períodos de descanso, né, dessa paciente, dela conseguir aí manejar a situação dela no trabalho de forma que ela consiga repousar essas mãos por enquanto, né? De diminuir um pouco aí essa carga extensa de trabalho, essa grande jornada dela que ela não para de digitar, pelo que o relato dela aqui ao longo do enunciado, certo?
Você também, como médico de família e comunidade, ou médico de estratégia da saúde da família, você poderia até, inclusive, afastar essa paciente durante um tempo para que ela se recupere, né? Passe um período aí sem esses movimentos repetitivos. Mas ela tem uma situação biopsicossocial muito importante aqui, que é o medo do desemprego. Então, isso tem que ser pactuado com ela, porque essa possibilidade no Brasil, infelizmente, existe, né? Ela entra com um atestado e aí logo depois pode ser que ela seja mandada embora. Então, isso é uma coisa que tem que ser acordada. Você não precisava de escrever isso aqui, é plano educativo que ele te pediu, então é orientação em relação à paciente mesmo, tá? E no plano de segmento, geralmente a gente orienta um retorno que não seja muito longo, para daqui a 30 dias, né? Ou daqui a 45 dias, para que você veja como essa paciente evoluiu nesse meio tempo. E além disso, podem ser realizadas ações de segmento populacional, ou seja, promoção na saúde do trabalhador, né? Você vai lá, orienta a população como um todo, né? Unifica a atenção primária, aproxima da saúde do trabalhador, esse é um dos papéis da APS, e aí orienta como um todo, inclusive sobre movimentos repetitivos, né? Sobre lesões osteomusculares relacionadas ao trabalho, amplifica aí esse conhecimento para que a gente consiga promover a saúde e prevenir novas recorrências nesse sentido. Ok? E no item C, ele fala para você listar 2 problemas biopsicossociais evidenciados no relato da paciente. Aqui tem uma série de possibilidades, tá? Mas aí discutindo com o time de medicina preventiva, o que gritou muito aos nossos olhos foi isso aqui, né? Essa paciente, ela está numa jornada extensa de trabalho, porque muitas mulheres foram demitidas, muitas funcionárias foram demitidas durante a pandemia, porque houve aí um problema sério de desemprego. E aí elas que permaneceram estão nessa longa jornada de trabalho, sem pausas e sem remuneração adicional. Parece ser uma situação de assédio, né? Onde a paciente se submete a isso também porque ela tem medo aí de uma possível perda do emprego. E isso pode ocasionar ansiedade e burnout, por exemplo. Então a gente acredita que o gabarito vai vir um pouco nessa linha, né? Assédio, burnout, crise de ansiedade, a própria lesão por esforço repetitivo, né? Medo do desemprego, tudo isso salta muito aos olhos. Elas estão sendo submetidas a essas condições de trabalho muito ruins porque elas têm medo do desemprego. É uma cidade aí com 600 mil habitantes, o que foi atingida pela Covid, e quem conseguiu se segurar no emprego tem que submeter a condições aí muito ruins de trabalho, porque senão vai rodar também, né? E aí, olha o problemaço. Ok? A gente acredita, então, que o gabarito vai vir nessa linha. Se houver qualquer discordância, a gente pode conversar, elaborar os recursos para vocês, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, Estratégia Med está com vocês até o fim, até na hora do recurso. E aí podem contar com a gente para isso também, tá? Pessoal, se vocês tiveram qualquer dúvida, podem mandar mensagem para @prof.barbaradaalegria, esse é o meu Instagram. Claro e evidentemente que eu não corrigi sozinha, né? Tive ajuda aí de todo o time de medicina preventiva. Então contem com a gente, nós estamos aqui por vocês e eu espero que vocês tenham feito aí uma excelente prova e como eu sempre digo, vem CRM, esse CRM já é seu. Vejo vocês aí então num próximo evento do Estratégia Med. Até lá, um grande beijo.